Oi, hoje eu quero falar com você um assunto intrigante, tá? Muito intrigante, e que eu acredito que a maioria das pessoas nunca se deu conta disso, tá? Mas é uma coisa muito real, muito real. Mas a gente nunca prestou atenção nisso, nem talvez nunca ninguém tenha prestado atenção nisso, eu não sei. Mas aconteceu comigo e deixou uma marca bem forte a partir daquele momento. É sobre o poder do nosso subconsciente. A gente pensa que o nosso subconsciente é apenas um estágio da nossa mente, onde todas as informações passam em direção ao inconsciente, né, onde vão ser guardadas, mas que não tem muita importância. E na verdade não é assim, pelo contrário, ele tem uma importância muito grande e tem um poder muito grande. A nossa mente, classicamente, se divide em três partes, né? O nosso consciente, esse nosso ego, o nosso inconsciente, que é o depósito, que é o arquivo onde todas as informações ficam registradas, de toda a nossa história de vida, não apenas dessa vida, mas de toda a nossa história de vida, tudo que a gente já viveu, as vidas passadas, tudo. E o nosso subconsciente, que é um estágio intermediário entre o consciente e o inconsciente. O subconsciente, de forma geral, é aquele ponto, é aquele nível da nossa mente em que as coisas que nós vivemos, as informações que nós absorvemos, elas passam por ali e ficam nesse nível quando nós usamos elas com uma certa frequência. Então, por exemplo, no nosso subconsciente está qual é a chave da casa, qual é o número do nosso telefone, qual é o endereço, como é que dirigimos, qual é a chave do carro, enfim, coisas que nós toda hora estamos precisando, certo? Então ali no nosso subconsciente essas informações estão sempre disponíveis. Aquilo que nós não precisamos, que nós não usamos com frequência, vai embora para o nosso inconsciente. Mas aconteceu um fato, e aquilo me deixou muito intrigado. Já devia ser quase 11 horas da noite, mais ou menos, e estava eu e minha esposa na sala assistindo televisão. Mas ela, cansada, ela adormeceu. E eu estava ali assistindo e tal, e ao mesmo tempo eu estava pensando em alguma coisa. E num dado momento eu pensei comigo, eu vou até o quarto pegar, não me lembro o que era na época, no momento aquele eu não me lembro o que foi. Eu vou até o quarto pegar isso. Mas eu pensei, mas eu não fui. Eu só pensei. Imediatamente, a minha esposa levanta a cabeça e diz: ué, você foi lá no quarto? Falei: não, fui lá no quarto. Não foi, claro que foi. Eu vi você levantando e indo lá no quarto. Aquilo, na hora, falei: ué. Só no dia seguinte eu fui me dar conta do que realmente tinha acontecido. E aí, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Quando eu pensei em ir ao quarto, até o meu quarto para pegar alguma coisa, eu fiz isso energeticamente. Energeticamente, eu me movimentei, eu levantei, vim até o quarto, né, para pegar alguma coisa. Quando a pessoa está sonolenta, ela não está na sua plena consciência. Ela está, como a gente costuma dizer, meio lá, meio cá, né? E nesse ponto a pessoa pode perceber coisas que na sua consciência plena ela não perceberia. Porque nós não estamos acostumados com isso. Essa que é a realidade. Nós não estamos acostumados a perceber coisas que estão além do nosso senso comum, certo? Nós não fomos educados para isso. A nossa mente
ela está processando uma média de 4 milhões de informações por segundo. Enquanto que a nossa mente consciente, tá? Nosso ego, só percebe 40 informações por segundo. É uma diferença gigantesca. Ou seja, está acontecendo um monte de coisas à nossa volta, tá? O tempo todo, que nós conscientemente não percebemos. O nosso subconsciente percebe. Então, quando num estado de sonolência a pessoa pode perceber alguma coisa, foi o que aconteceu naquele momento. Quando ela diz que me viu indo até o quarto, eu não fui, eu apenas pensei em ir, o meu subconsciente realmente foi até o quarto. E ela viu, energeticamente, eu me movimentei dali da sala até o quarto. Então veja, bom, mas o que isso tem a ver? Qual é o problema? O que isso tem de mais? Isso, o que vem agora que é o importante. Nós achamos que nós só fazemos coisas ou deixamos de fazer quando as percebemos, certo? Nosso ego, essa nossa consciência, faz ou deixa de fazer, então nós percebemos. O que a nossa mente inconsciente faz, nós normalmente não percebemos. E isso está atrelado a todo o nosso sistema de crenças. Então, por exemplo, se a pessoa tem medo de andar de elevador porque um dia, né, se traumatizou com o elevador ficou trancado, coisa do tipo que acontece com muita facilidade e muita gente nunca mais anda de elevador, aquilo ficou registrado no inconsciente. Então, ela não vai conseguir se dar conta disso, mas toda vez que ela tiver que chegar num prédio e entrar no elevador, ela vai preferir ir pela escada, certo? O inconsciente dela obriga ela a ir pela escada, ele não deixa ela ir pelo elevador, porque o medo ficou instalado e está lá guardado, certo? Muito bem. Então, no nosso subconsciente, quando nós pensamos determinadas coisas, nós fazemos aquela coisa. E isso tem toda uma implicação gigantesca, tá? Para contribuir com esse fato, logo em seguida, uma semana depois, eu atendi uma pessoa e essa pessoa me contou um fato e isso veio confirmar a minha suspeita, em princípio ainda, né, de que o nosso subconsciente era assim e tinha esse poder. Uma pessoa conhecida dele comentou que alguém, amigo dessa outra pessoa, né, viu ele no local de trabalho da pessoa comandando um trabalho de magia. Olha só. Mas acontece que essa pessoa, meu cliente, disse: eu não fiz coisíssima nenhuma. Eu jamais faria isso com qualquer pessoa, nunca na minha vida, nem sei como é que faz isso, eu não tenho a menor noção e eu jamais faria, porque eu não quero mal de ninguém, eu vivo minha vida e pronto, cada um que vive a sua, eu jamais faria uma coisa dessa com alguém. Falei, tá, tudo bem, mas como que essa pessoa viu você lá então? E aí fui investigando e a pessoa acabou me confessando que realmente alimentava uma certa inveja daquela outra pessoa. E em algum momento até uma inveja assim revoltante, porque ficava indignado por aquela pessoa ter o sucesso que tinha e ele fazer tudo o que ele fazia e a maioria das vezes não dava certo, não funcionava e tudo mais. Aí eu juntei essa situação com aquela que eu comentei da minha esposa me vendo. Certo? Presta atenção. Quando o seu subconsciente alimenta, por exemplo, uma inveja, ele, quando pensa de uma determinada maneira contra alguém, ele está automaticamente fazendo, seja o que for,
contra aquela pessoa. Se é uma inveja, por exemplo, é uma energia ruim, uma energia pesada, uma energia desagradável, uma energia desarmônica. E aí, a gente goste ou não disso, nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Ok? Existem muitos desafetos na nossa vida, ou seja, outras consciências que não gostam da gente, outras consciências desencarnadas que têm raiva da gente, outras consciências que gostariam que a gente tivesse um monte de problema, que a gente, enfim, existe, tá? É exatamente assim para todo mundo? Claro que os graus em que isso acontece são infinitos. Às vezes é uma coisinha boba, uma coisinha tola, tão leve, simples, que não dá nem para perceber. E em outras são coisas assim de ódio mortal, tá? Na história, para quem trabalha com isso, para quem lida com isso, vai acabar entendendo e conhecendo muitos fatos, muitos eventos em que você vai entender muito bem todas as situações. Nós sabemos que são o que é vulgarmente chamado de obsessores. Obsessor nada mais é do que alguém que por acaso morreu com raiva de você e que de alguma maneira tenta te prejudicar, tenta te atrapalhar de todas as formas. Bom, essa situação, quando você pensa mal de alguém, essas outras consciências que já estão sempre atentas ao que você faz, certo? Estão sempre atentas, prestando atenção no que nós fazemos, no que nós pensamos, porque o nosso pensamento, para nós aqui, parece uma coisa privada, mas ele não é. Nosso pensamento é público. Quem tiver a sensibilidade para captar, capta. Eu, infelizmente, sei lá, ou felizmente, não sei, eu consigo captar. Eu consigo perceber a informação de alguém. Eu percebo a energia de alguém com a maior facilidade. Na hora que eu me deparo com a pessoa, ou que a pessoa está chegando perto, eu já estou sentindo tudo. Ok? Então, essas consciências se aproveitam desse momento, tá? Que já está com raiva de você, então vamos aproveitar e contribuir para carregar ainda mais ele com problema. E vão fazer aquilo que você não mandou, de forma nenhuma. Mas ela se aproveita daquela situação e faz alguma coisa contra aquela pessoa. Às vezes gratuitamente, não tem nada contra aquela pessoa, mas a ignorância permite isso. E aquilo que muitas vezes as pessoas pensam que depois da morte, lá no astral, tudo é anjinho, tudo é coisa boa, tudo é o maior engano que você pode imaginar. Não existe isso. A mesma coisa que existe aqui, ou seja, se você aqui convive com pessoas más, com pessoas ruins, com pessoas frias, assassinos, bandidos, ladrões, corruptos, tá? Morreu, vai continuar sendo exatamente a mesma porcaria do outro lado. Não faz diferença, vai continuar sendo igual, vai pensar igual, vai sentir igual e vai viver, tá? Exercitando todos esses seus comportamentos que aqui eram dessa maneira. Até aprender tudo que tem que aprender, até se transformar, até se modificar, né, e evoluir, às vezes o processo é muito longo, muito longo. A pessoa pode muitas vezes ficar no astral 1000 anos sem encarnar. E encarnar aqui, viver 30, 40, 50 anos e morrer. Mas pode ficar 1000 anos lá sem encarnar. Vai aprender muita coisa? Vai aprender muita coisa, se quiser. Porque se não quiser, não aprende também. Não existe obrigatoriedade nenhuma, nem aqui nem lá. Certo? Não existe. Você é livre, você é dono da sua vida sempre. Você faz e desfaz o que você quiser. Porque tudo tem consequência. Tudo vai e volta. Então, se você faz porque você não está preparado ainda para não fazer, ou seja, você não tem sensibilidade, não tem empatia, não tem amor, fraternidade, você vai querer agir sempre daquele jeito, achando que tem que prejudicar, que tem que matar, que tem que atrapalhar, que tem que fazer. Entendeu? Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós pensamos, muito cuidado, porque o nosso subconsciente usa essa força, usa essa energia chamada pensamento e trabalha muitas e muitas vezes contra nós mesmos. Ainda
com a colaboração de outros irmãos que estão nessa outra condição, certo? No astral, e se aproveitam disso para fazer alguma coisa para satisfazer a sua necessidade de vaidade, seja lá do que for, tá? Para prejudicar alguém, para atrapalhar a vida de alguém. Então, eu espero que esse vídeo possa ter, de alguma forma, ajudado a você entender qual é o poder do nosso pensamento e como é que o nosso subconsciente é poderoso e faz coisas mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não perceba, certo? Por isso, temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos, ok? Espero que tenha ajudado. A gente se vê numa outra oportunidade. Tchau. Grato pela tua atenção. Tchau.